Boa noite, para um pouco que você está fazendo e ouça esta mensagem que o Deus Altíssimo tem para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, de onde nasceu. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte. E continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus círculos. Todos os ribeiros ou todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles aí. Meus irmãos, muitas das coisas do livro de Eclesiastes eu não concordo. Mas esse início aqui eu concordo. Tudo é ilusão. Por exemplo, quando ele diz que o homem não leva nenhuma vantagem sobre o animal, isso eu não concordo. Muitas das coisas aqui, apesar da sabedoria que o Salomão tinha, eu não concordo. Porque ele não usou a sabedoria que Deus deu a ele para conhecer a palavra de Deus, para conhecer a Deus. Então eu penso que quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, eu penso que ele estava em um velório. Deveria ter alguém muito rico que estava sendo sepultado. Enquanto ele estava sepultado, ele deve ter visto os parentes daquela pessoa sorrindo. Então ele começou a mudar todo o pensamento dele. Porque ele diz que vantagem ele teve em trabalhar tanto e depois deixar tudo para os outros. Até um certo ponto ele está certo. Mas ele chega a pôr à prova também a sabedoria divina. Ele diz que adianta ter me dado sabedoria, como se estivesse reclamando com Deus. Porque ele não soube usar a sabedoria. Diz que o homem não leva nenhuma vantagem sobre o animal. Quem garante que o animal vai para baixo e o sopro de vida do homem vai para cima? Então isso mostra que ele não buscou conhecer a palavra de Deus. Ele chega ao ponto de dizer que entregou-se à loucura. Ou seja, chegou a um ponto que ele pensou, vou fazer mesmo tudo de errado. Tudo que eu não fiz, eu vou fazer agora. Entregou-se ao vinho, ou seja, virou um alcoólatra. E entregou-se às curtições do mundo. Porque o pensamento dele é que ele ia morrer e não ia ter nenhuma vantagem. Ia largar tudo aí, ele achou que ele não merecia morrer. Por ter sido homem sábio, ter conseguido tanta riqueza. Tá? E você, no livro de Eclesiastes, ele fala no passado, fui rei em Jerusalém. É como se ele estivesse vendo abandonado uma casa ali no palácio, tá? E o filho já deveria estar reinando, ele estava abandonado escrevendo. Aquela mulherada dele toda deve ter abandonado ele, e ele já estava com o psicológico abalado. Mas quando ele diz aqui, tudo é ilusão, essa versão aqui é um pouco antiga, né? Que a versão diz, que a versão na verdade diz, tudo é ilusão, diz o pregador. E realmente, as coisas do homem que o homem inventa é tudo ilusão. Realmente nós nos preocupamos tanto com o trabalho, não é só pelo alimento. É porque nós sempre estamos almejando algo melhor, sempre querendo algo a mais. Se você comprar um celular novo, daqui a 2 ou 3 anos você já está focando em um outro celular, uma nova geração. Se você comprar um carro, daqui a uns 5 anos, se for uma pessoa que tem uma condição financeira boa, ele já está pensando em trocar de carro, em comprar outro, ou até antes. A gente que não tem muita condição fica 10, 15, 20 anos com o mesmo carro. Mas quem tem condições não. Comprou um carro, passar 2, 3, 5 anos, ele já está pensando em trocar de carro de novo. Enquanto mais a pessoa trabalha, quanto mais a pessoa ganha dinheiro, mais ela gasta. Porque você começa a focar em algo melhor. Se sua condição financeira melhorar muito, a primeira coisa que você faz é se mudar. Comprar logo uma casa, uma mega casa, e aí se muda. Aí compra um carro novo, e aí as dívidas vão aumentando. Antigamente ninguém pagava internet, é verdade, ninguém pagava TV a cabo.
Hoje, antigamente também não, as condições financeiras não eram muito boas. Hoje tem melhorado bastante, graças a Deus. Tem muito mais emprego do que antigamente, mas em compensação, as dívidas aumentaram. Ninguém hoje consegue colocar um filho em escola pública, principalmente quando é criança. Então, assim, quanto mais a gente trabalha, quanto mais melhora a condição financeira, mais dívidas aparecem. E tem pessoas que trabalham em 2, 3 empregos, e quanto mais ele trabalha, mais se endivida. Porque quer comprar um carro melhor, compra um celular mais caro, muda-se para digamos assim, para um condomínio, compra um apartamento financiado e aí não tem jeito. Vai continuar endividado. Então até um certo ponto o Eclesiastes está certo. Vaidade de vaidade. A gente trabalha tanto e na maioria das vezes deixa tudo para quem não fez nada, para quem não mereceu. Essa é a verdade. Tem filhos que não ajudam o pai em nada, só faz falar mal do pai, responder mal aos pais, tá? Vive falando mal dos pais. Depois o pai morre, larga tudo para eles vão desfrutar daquilo que o pai trabalhou tanto. Muitas vezes nem um dia de folga tinha. E eles nem se sentem agradecidos. Nem param para pensar que aquilo ali que eles estão usufruindo foi com o esforço do pai. Tem pessoas que não têm tempo nem para usufruir da sua própria riqueza. Não curte nem a própria riqueza. Quanto mais ele quanto mais as suas condições financeiras vão melhorando, quanto mais vai se dando bem nos negócios, mais vai focando em algo mais para frente, tá? Se tem uma empresa, já vai com aquele pensamento, não preciso abrir uma outra empresa, e ali vai. E não tem tempo nem para curtir o seu próprio dinheiro. Tem pessoas que trabalham durante a semana, folga sábado e domingo, e no sábado e no domingo ele já arruma um outro trabalho, alguma outra coisa, porque ele já vai focando ali em alguma coisa que ele precisa comprar e por aí vai. E o tempo vai passando e é só trabalho, 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 até que chega o dia de partir e não tem jeito. É como disse o Eclesiastes, daqui a 100 anos ninguém vai lembrar da gente, ninguém. Daqui a 100 anos toda essa geração, até as crianças já passaram. Não vai ter ninguém mais aqui. Toda essa riqueza dos bilionários vai estar na mão de outras pessoas. E quem vai garantir que são pessoas do bem ou do mal? Ninguém vai garantir. Não vale a pena trabalhar tanto, correr atrás de tanta riqueza. Apesar que a gente, na maioria das vezes, se vê obrigado a trabalhar para pagar as contas. Tem que trabalhar, realmente. Mas a gente trabalha demais porque está sempre, sempre querendo algo a mais do que Deus nos oferece. Sempre. Na maioria das vezes, o trabalho também é por uma questão ambiciosa. Porque a gente está sempre focando em algo além daquilo que Deus nos ofereceu. Então, realmente não vale a pena correr atrás de tanta riqueza, não vale a pena se esforçar tanto. Tudo fica para trás, tudo. Tudo. Daqui a, nem digo 100 anos, 50 anos, muitos de nós não vamos estar mais vivos. Daqui a 100 anos ninguém vai lembrar da gente, mas nós estamos. Nós que somos seguidores de Cristo estaremos na memória de Deus, pode ter certeza disso. No dia dos juízos, que aceitaram Jesus Cristo irão para a vida eterna. É a única vantagem que o ser humano leva nessa vida, é aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo como único Salvador. Somente isso. Vou encerrar esse vídeo. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe você e sua família, e a minha família, o nosso país. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.